Saúdo a secretária Eliane, o nosso prefeito Roberto, nossa contadora Graziella, público que nos assiste, e demos a abertura à audiência pública, apresentação e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026. Passo a palavra ao prefeito Roberto. Muito boa tarde, Rutinês. Um agradecimento especial da administração municipal ao Legislativo pela cedência do espaço para nós realizarmos essa importante atividade, que é a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2026. Cumprimento especial também à contadora Graciela, que vai fazer a apresentação da audiência, e a Eliane, que está aqui, a nossa assessora, e a todos que nos acompanham através das redes sociais. A audiência pública é um momento muito importante da administração pública municipal, onde a gente apresenta e faz uma avaliação de todas as atividades, um comparativo entre a receita prevista e a receita realizada, um comparativo entre as despesas também, comparando com os últimos 4 anos, que também eu sempre elogio a contadora por trazer esses números, que a gente consegue acompanhar através desses gráficos como anda a nossa despesa, como anda a nossa receita também, se a gente mantém um nível adequado dentro do que a gente pode dar continuidade às nossas ações e serviços públicos municipais. Uma das questões que eu avalio muito importante também nessa audiência, que é sempre um dos pontos que a gente mais tem atenção dentro da administração municipal, é a questão dos gastos com pessoal, os custos que nós temos com folha de pagamento, e a gente tem tido neste primeiro quadrimestre um número muito importante, considerável, que a gente também deve colocar aqui como uma meta que a gente atingiu e com sucesso, que é a diminuição da porcentagem com os gastos com folha de pagamento, em quase 2%. Isso representa muito, né? Se a gente for acompanhar nos últimos 4 anos, esse é o ano que a gente menos tem gasto em porcentagem com folha de pagamento. Então, isso também é importante. Uma das questões que nos preocupa é a diminuição da nossa receita através dos recursos que são oriundos da cota do ICMS, né, nos preocupa bastante, mas, por outro lado, os recursos oriundos do FPM, que são as nossas duas grandes fontes de receita, o FPM ele vem numa crescente, então acaba, né, diminuindo o impacto da diminuição do ICMS. Então, são cuidados que a gente está tendo. Diminuição da folha de pagamento, acompanhamento na nossa receita e sempre buscando, com esses recursos, a continuidade dos serviços públicos. Passo, Graciela, para ti, para fazer a apresentação a partir de agora. Obrigada, Roberto. Então, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à audiência de apresentação e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026. Cumprindo a legislação vigente ao dever cívico de prestar contas, apresentamos o relatório de avaliação das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2026, em audiência pública, com transmissão ao vivo, em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina avaliar o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e da Seguridade Social ao final de cada quadrimestre. Então, a nossa apresentação é através de gráficos com um comparativo do primeiro quadrimestre dos anos de 2023, 2024, 2025 e 2026. A receita líquida total, ela é consolidada, Prefeitura, Câmara e RPPS. Então, arrecadamos nesse primeiro quadrimestre o valor de R$ 18.271.567,14. Nota-se um crescimento de arrecadação no valor de R$ 1.959.986,32, comparando o primeiro quadrimestre do ano de 2025 com 2026. Então, nesse quadrimestre, temos o primeiro repasse da União para a construção da ponte entre Nova Roma e Nova Pádua, no valor de R$ 2.823.455,64. E também temos o primeiro repasse do município de Nova Pádua, de R$ 41 mil para a construção da ponte.
A receita arrecadada versus a receita prevista. Então, a receita arrecadada foi R$ 18.271.567,14 e a prevista ela é dividida o valor total do orçamento dividido por 12 meses, então ela ficou R$ 22.035.033,33. Aí tivemos um déficit de arrecadação nesse período de R$ 3.763.466,12. A despesa total liquidada. Despesa total, então, ela é Prefeitura, Câmara e ARPPS. Foi liquidado nesses 4 meses R$ 11.525.685,82. Comparando o ano de 2025 com 2026, teve diminuição nas despesas orçamentárias em R$ 77.399,74. A transferência de recursos da União para a saúde. Então, foi arrecadado agora em 2026 R$ 362.426,14. Teve um aumento aqui na arrecadação, comparando o ano de 2025 com o ano de 2026, no valor de R$ 85.042,60. A transferência de recurso do Estado para a saúde. Então, tivemos de arrecadação R$ 164.760,38. Comparando aqui 2025 com 2026, o mesmo período, teve uma diminuição de R$ 116.887,38. Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Então, foi arrecadado nesse período R$ 6.147.418,00. R$ 6.147.418,63. Teve um aumento na arrecadação, comparando 2025 com 2026, R$ 405.722,91. A cota parte do ICMS, o índice do retorno do município, ele caiu, agora em 2026 ele ficou em 0,07. Então, foi arrecadado R$ 3.269.133,79 e teve uma diminuição na arrecadação no valor de R$ 266.737,22, comparando o mesmo quadrimestre 2025 com 2026. A cota parte do IPVA, então foi arrecadado R$ 614.790,15. Teve um aumento na arrecadação, comparando 2025 com 2026, no valor de R$ 24.531,69. A transferência de recurso da União para a Educação, então foi arrecadado R$ 111.452,68. Teve um aumento, um pequeno aumento de arrecadação aqui no valor de R$ 5.841,64, comparando o mesmo período de 2025 com 2026. A transferência do convênio do Estado para a educação, que é referente ao transporte escolar. Então, em 2026, o Estado repassou R$ 44.666,02. Aqui, comparando 2025 com 2026, teve uma diminuição na arrecadação em R$ 34.686,35. O Fundeb, mais o VAR e mais o ETI. Então, esse recurso o município pode pagar os professores e os demais profissionais que atuam na educação. Ele é obrigado a aplicar no mínimo 70% ao ano com os professores. E nesse primeiro quadrimestre, o município já aplicou 84,94% com os professores. Foi arrecadado, então, do Fundeb mais o VAR mais o ETI, o valor de R$ 1.218.160,72. A cota à parte da compensação financeira dos recursos hídricos. Então, foi arrecadado agora em 2026 o valor de R$ 254.651,64. Teve um aumento de arrecadação, comparando 2025 com 2026, no valor de R$ 48.535,33. Os gastos constitucionais com a saúde. Então, foi gasto com a saúde do recurso ASPES
Nesse primeiro quadrimestre, é o valor de R$ 1.511.130,21. Foi aplicado 13,35% sobre a base constitucional da Receita da Saúde. O mínimo a ser aplicado é 15% ao ano, então, portanto, ainda nesse período não atingimos o mínimo. Os gastos constitucionais com a educação. Então, foi gasto com a educação dos recursos MDE mais Fundeb o valor de R$ 2.426.152,04. Foi aplicado, então, 21,43% sobre a base constitucional da Receita da Educação. O mínimo a ser aplicado é 25% ao ano. Então, aqui nesse primeiro quadrimestre ainda não foi atingido o mínimo. A despesa com o pessoal do Legislativo. Então, foi gasto R$ 454.234,65. Aqui corresponde a 1,19% da receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Quanto ao cumprimento dos limites das despesas com a folha de pagamento do Legislativo, então temos o limite de alerta, que é 5,40%, prudência, 5,70% e o limite máximo é 6%. Então, a Câmara desse município aplicou 1,19% e ela se encontra abaixo dos limites estabelecidos na LRF. A despesa com o pessoal do Executivo, então foi gasto R$ 16.646.645,79. Isso corresponde a 43,61% sobre a receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Então, quanto ao cumprimento dos limites da despesa com a folha de pagamento do Executivo, temos os limites de alerta, que é 48,60%, o prudencial é 51,30% e o limite máximo é 54% para o Executivo. No caso do município de Nova Roma, ele aplicou 43,61%, portanto, ele se encontra abaixo dos limites e está de acordo com a LRF. Disponibilidade de caixa do Executivo e Legislativo. Então, fechamos o primeiro quadrimestre com R$ 11.531.007,10 de dinheiro em caixa e banco, Executivo e Legislativo. Então, a Câmara de Vereadores tem R$ 71.479,44. O RPPS tem R$ 34.190.880,34 e a Prefeitura tem R$ 11.459.527,65 dinheiro em caixa e banco. Então, os resultados apresentados, eles permitem concluir que a meta fixada para o resultado primário ela foi superada. As despesas com pessoal e a dívida consolidada em proporção à receita corrente líquida, ela se encontra dentro dos limites legais da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o município instituiu e arrecadou todos os impostos de sua competência, definidos na Constituição Federal. E o município, no primeiro quadrimestre, não atingiu todos os limites constitucionais estabelecidos. Para os gastos em saúde, o mínimo anual é 15%, então ainda não foi atingido. E para a educação é 25%, que também ainda não foi atingido. Mas lembrando que esses percentuais são anuais. Então, fica demonstrado o atingimento das metas fiscais, bem como o atendimento parcial dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal para até o final do primeiro quadrimestre. Então, quanto à apresentação era isso, então passo a palavra para o vereador Rutinês, presidente da comissão. Obrigado, Graziela. Passo a palavra ao Roberto, caso queira fazer alguma palavra. Muito obrigado, Rutinês. Então, só reforçando algumas questões que já falamos no início da audiência, da questão dos gastos com despesas com o pessoal, que a gente está também tendo uma atenção especial para não chegar próximo dos limites prudenciais. Também importante a gente sempre alertar de o quão importante é nós termos os nossos veículos, os caminhões e todos os veículos emplacados no município de Nova Roma, que a arrecadação do IPVA ela vem 50% diretamente para os cofres do município. Também é importante a gente lembrar que existe sim
uma redução ano a ano da arrecadação da cota parte do ICMS. Em contrapartida, a cota parte do FPM ela está em crescente nesses últimos anos. A gente percebe que em 4 anos tivemos 1,5 milhão praticamente de crescimento, né, na arrecadação do FPM. Recursos hídricos, a gente depende muito da produção de energia, que é da usina da Ceram, mas também ele se mantém num nível próximo nesses últimos 4 anos. Em 2022, temos ali, né, o ano que teve menor arrecadação. São questões importantes. E por último, lembrar aqui que o que a Graciela falou dos índices de saúde e educação. A porcentagem que tem hoje apresentada, ela é referente ao primeiro quadrimestre. Então, sim, não foi atingido 15% de saúde e também não foi atingido 25% em educação. Índices que certamente serão atingidos ao final de ano. A gente tem uma obra importante sendo realizada na educação que vai necessitar de muito investimento e provavelmente se ultrapasse os 25%. E na saúde também, momentaneamente estamos utilizando recursos de emendas parlamentares que logo aí à frente se encerrarão e precisaremos de recursos públicos do município, aí sim se atingiria os 15%. Da minha parte é isso. Agradeço novamente à Câmara de Vereadores, ao Legislativo, a todos que acompanharam essa audiência pública e deixamos esse canal através das redes sociais e os canais da Prefeitura à disposição para qualquer questionamento que se torne necessário. Muito obrigado. Bom, então muito obrigado a todos e demos por encerrada a audiência pública.